E aí, galera, Fábio Trevisan aqui com vocês. E assim, cara, vamos lá, vai. Não fui participar da Expo, do Trader e coisa parecida, porque eu prefiro ficar na minha, de boa, maravilha. E eu tenho visto muita gente, falando de macro trading, né? Os caras colocando aqui, por exemplo, putz, a gente tem que olhar isso, a gente tem que olhar aquilo, porque a gente tem que acompanhar o mercado. E desculpa, isso é assunto velho, tá? É até ultrapassado, velho. Tipo, olha só, vamos lá. Não é porque o assunto é velho, antigo, que ele tá ultrapassado, tá? Eu quis provocar vocês aqui. De verdade, atualmente, a gente consegue visualizar essas informações macro muito, mas muito mais facilmente, de maneira muito mais barata do que alguns anos atrás, tá? Vou explicar para vocês, deixa eu zerar a minha tela aqui. Eu tenho um monte de indicadores, um monte de coisas que a gente pode adicionar aqui a esse gráfico. Isso daqui é uma assinatura do TradingView básica, tá? Isso é básico. Eu não tenho nada pagando extra aqui, nem nada. Você entendeu? Então, minhas subscriptions estão aqui, tipo, já comprei um monte de coisa e o caramba e tal. Hoje eu não tenho nada vocês vão ficar vendo um monte de propaganda aparecer aqui embaixo. Não pago, né? Mais por subscrição. Eu acho que é legal, você entendeu? Mas na Tradovat eu posso ter o marketing aqui ao vivo e a cores, né? Tá vendo? E é óbvio que os dados aqui no gráfico, eles só vão ser atualizados a cada 5 segundos. Putz, Fabio, isso é demorado, isso mata, isso não mata. Cara, eu não faço trade por aqui, eu faço pela plataforma da Tradovat, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, o que são o macro trading, né? Isso vem de muito tempo. Eu tenho um vídeo, acho que eu vou deixar aqui na descrição depois, que fala sobre market internals. O que são esses índices chamados de market internals? Os market internals, eles reúnem informação de todo o mercado norte-americano, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar um dos primeiros que eu posso citar, que é o mais simples e direto. Se você vier aqui no sinalzinho de mais, do lado do symbol search, tá? Compare and add symbol, comparar e adicionar um símbolo. E você digitar aqui ADD, você vai ter alguns índices que eles são extremamente importantes, né? Quando a gente fala de macroanálise. E existe um monte de maneira diferente da gente integrar essa macroanálise aqui nos nossos gráficos. Calma, vamos por partes. Esse tal de ADD, que é o New York Advance and Decline Line, ele vai te dar uma linha, tá? E essa linha, óbvio, dentro do horário de mercado aberto, então vai de 10h30 até 17 horas, tá legal? Essa linha, o Advance and Decline Line, ele vai mostrar pra gente o quanto as ações da Bolsa de Nova York, por exemplo, elas estão sendo negociadas para cima ou para baixo. Então, assim, é muito legal de olhar esse ADD e saber quantas ações do universo inteiro do mercado da NYSE está negociando para cima em relação ao tick anterior ou para baixo. E aí é relativamente fácil da gente fazer algumas inferências. Eu vou trocar aqui para Regular Trading Hours, que são só os horários onde a bolsa está aberta. Eu vou colocar aqui também nos 5 minutos, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. E a gente pode perceber o seguinte, ó. Primeiro, que esse Advance Decline Line, né, a linha de avanços e declínios, depois você pode procurar aí a definição certa, ela sempre vai começar às 10h30, ela sempre tem um valor de abertura, e esse valor de abertura, ele está muito atrelado ao valor anterior. Então é muito normal a gente ter esses gaps gigantes, né,
na linha de avanço e declínios, ó a propaganda lá, tá? Eu não preciso ter uma assinatura premium do TradingView, nem nenhum tipo de assinatura, isso daqui é uma conta grátis, para eu poder ter acesso a essa informação. E essa é a parte importante aqui do negócio também. Mas vamos lá, vamos perceber algumas coisas. Vamos pegar esse dia aqui, por exemplo, onde houve uma abertura. Deixa eu colocar uma outra linha aqui. Vou colocar uma trendline mesmo. Beleza, maravilha. Houve a abertura aqui embaixo, tá? E essa abertura, nisso que a gente chama de Advanced Decline Lines, já indicava para a gente que as ações de Nova York estariam negociando num modo de alta, tá? A partir da abertura. Porque ralhos, o meu índice não acompanharia esse movimento. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma explodida no meio da tela da gente? Vamos lá, tá? Isso daqui é o MNQ, é o Micro Nasdaq. Vamos ver se o ME fez o mesmo tipo de movimento? Vamos fazer melhor, vai? Vamos fazer assim, ó. Essa é uma função que poucos sabem que existem aqui no TradingView, entendeu? Eu venho aqui, ó, adicionar ou comparar e eu coloco MS, tá? Eu preciso escolher aqui qual o que eu estou utilizando e eu vou pedir para ele ser colocado num New Pane. E eu vou fazer isso daqui, ó. Vira candle. E ele vira candle. E nesse momento aqui, eu tenho o meu Nasdaq aqui em cima. Eu tenho o meu MS aqui embaixo. Pô, Fábio, eu posso colocar quantos? Quantos couberem na sua tela, tá? Eu não acho que existe limite. O M2K, que é o Micro Russell. Vamos colocar num outro pane, uma outra aba aqui. Vamos transformá-los em candles também. Vamos jogar eles lá para cima. E vamos perceber o seguinte, gente. Em maior ou menor grau, tá? A partir da abertura, se advance a decline line, né? Se a linha de avanços e declínio ela subiu, existe uma grande possibilidade de todos os meus índices subirem, né? Vamos colocar aqui o Micro Dow Jones, para a gente poder fechar a conta e passar régua e ver se isso é verdade ou não. É óbvio, vai ter índice que vai subir mais, vai ter índice que vai subir menos. Mas a partir dessa informação, nos gráficos em 5 minutos, né, eu tenho uma tomada, né, de poder a partir das 11 horas do pessoal comprador. Bicho, eu vou procurar motivos para eu poder comprar. Ó, o MIM subindo, o M2K, o Russell, o bendito do Micro ES. Vamos substituir todo mundo aqui por uma entidade só. Existe um índice, né? Chamado... Ai, como é que era mesmo? Putz, caramba, esqueci o nome. Peraí, dá um tempinho. Calma lá. Eu tinha esquecido aqui o nome. Existe um índice que ele é chamado de US Equities. US Equities, tá? Que ele é um basket. Ele é uma combinação de Dow, ES, Russell e o Nasdaq, tá? Que eu posso muito bem utilizar como proxy para os 4 índices que eu estou utilizando. Então vamos lá. Eu tenho uma informação aqui embaixo, que é o que o mercado das ações de Nova York está fazendo, e eu posso dar uma expandida nisso daqui, porque essa linha ADD, ela também existe para todas as... Não, todas as ações não tem. Ah, eu achei que tivesse. Não tem, que pena. Eu tenho aqui o ADD da Nasdaq. Eu tenho a diferença. Eu tenho um monte de Advanced Decline Line, tá? Mas o ADD, né, Advanced Decline Line de Nova York, é o que mais tem ações aqui dentro. Entendeu? Então vamos deixar ele aqui. Eu minto. É um outro índice que tem. Eu vou mostrar aqui. Que isso daqui trata de preço, tá? A linha de avanços e declínios, ela não fala de volume, ela fala de preço. Ela fala o preço das ações, das 6.700 ações que compõem NYSE, eles estão subindo em relação ao anterior. É o que cada um desses candles quer dizer. E óbvio,
Chega-se num ponto onde você atinge o topo. Putz, beleza. Topo duplo, cara, vende, tá? Eu tenho Use Equities aqui, que é uma combinação dos 4 índices futuros principais, tá? Eu tenho aqui a Advanced Decline Line, que é o mercado como um todo. Cara, o que mais de macro trading eu preciso? Né? Eu não preciso mais de muita coisa. Vamos colocar um outro componente aqui para quem curte. E eu estou dizendo para quem curte porque de verdade eu não curto mais, tá? Eu acho que o mercado ele evoluiu. Então a gente falar de gatilhos de volume atualmente é uma coisa mais incerta do que certa. Eu acho que em alguns mercados, até aqui no Brasil, é mais fácil a gente fazer essas inferências a partir de volume. Lá fora não é mais, tá? E é por isso que eu tenho preferido o preço e alguns índices, como esses que eu estou falando aqui, de market internals, do que o próprio volume. Existe um índice chamado TKVD. Não me diga o que isso daqui significa, porque eu pesquisei, não dá para saber. Aqui na definição do TradingView está escrito US Stocks Volume of Upticks versus Downticks. Ou seja, quando o volume ele está subindo nas ações, ele começa a colocar esse índice para cima em relação ao fechamento anterior. Se o volume estiver baixando, ele vai colocar um candle negativo aqui. Deixa eu colocar aqui em forma de candle. Esse daqui também dá para colocar em forma de candle, tá? Candles, pronto. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma inferência agora, baseado nessas informações, porque, gente, essa é a maneira que eu gosto de fazer day trade, tá? Fazendo inferências, causa e efeito. Para quem não sabe, eu sou da área médica, eu sou cirurgião bucomaxilo, eu sou dentista. Então, para mim, causa e efeito faz muita diferença na minha tomada de decisão. Vamos voltar aqui para o nosso dia de hoje e vamos avaliar o seguinte. Eu tenho a abertura do volume, tá? Aqui embaixo, deixa eu colocar na cor amarela que acho que vai ficar melhor. Pronto, um amarelão, maravilha. Eu tenho o preço a partir da abertura. Eu tenho a referência dos índices a partir da abertura. E eu tenho a minha referência no índice que eu estou negociando a partir da abertura. Então, olha só. Vamos dar uma olhada só aqui, ó. Entre US Equities, que é o mix dos 4 principais índices norte-americanos. Tá? Deixa eu voltar a câmera aqui para o modo de autofoco, senão eu me perco. Vem aqui para o modo de autofoco, filhinha. Isso. Então, eu estou vendo que o basket dos 4 índices, ele já está negociando aqui acima da abertura dele. Entendeu? Olha o Nasdaq como é que tá. Ele não está negociando acima da abertura. Será que o pessoal está acumulando? Será que o pessoal está, sei lá, distribuindo? A verdade é que os 4 índices juntos estão trabalhando acima de sua abertura. O Nasdaq não está, por motivos ímpares, né? Inerentes ao Nasdaq. A combinação das ações, por exemplo, não está sendo refletida aqui no US Equities, mas a Advanced Decline Lines de Nova York está subindo, meu amigo. E olha o volume. Apesar do preço das ações estar subindo, sendo negociado sempre mais alto do que o nível anterior, o volume não está. Muito pelo contrário. Olha o volume aqui, ó, decaindo enquanto o preço das ações se mantém estável. E isso, para mim, traz uma informação bastante importante. Se eu tenho volume que está sendo negociado para baixo e o preço se mantém, isso pode ser chamado de absorção. Absorção, para mim, sempre foi nesse nível, tá? Dessa maneira, essa é a definição de absorção que eu tenho. Muito volume numa determinada direção e o preço sem reagir ou eventualmente até subindo. Isso significa que quem está vendendo para alguém que está comprando.
E daí você tem aquelas inferências de volume agressivo com volume passivo. Quem garante para mim que nesse sistema altamente complexo e informatizado, com robôs que fazem tudo num piscar de olhos, não coloque em ordens passivas no book um ou dois níveis abaixo da onde a agressão de venda está acontecendo? Então tem o Zé Ruela querendo vender. Porque ele quer vender, eu sei lá por que o cara quer vender. O cara de repente quer vender para fazer o preço despencar. E tem alguém lá falando assim: manda, 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 manda. Só comprando. Absorveu tudo, tá? E onde é que existe essa virada? Quando o volume, ele engolfa o volume anterior. Cara, parou aqui, ó. Então, eu poderia trazer essa linha para esse fechamento e começar a olhar para isso, ó. Volume trabalhando para cima nesse ponto, índice trabalhando para cima, Advanced Decline Line definitivamente trabalhando para cima. Mano, eu compro aqui. Compro um contrato micro aqui, 24.200. Meu stop vai estar lá no 24.134. Putz, Fábio, 65 pontos de stop, 130 de stop. Só que eu compro no 200, eu vou vender aqui na alta, 343, 143 pontos, deu dobro. Em quantos minutos? Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Meia hora de trabalho, cento e poucos dólares. Olhando isso daqui tudo junto, tá? Vamos lá. Existe maneira, só que daí você vai precisar assinar esse serviço do TradingView, onde você pode colocar indicadores que falam de sentimento do mercado. Você tem o do Luxalgo, você tem o meu, que não está publicado, isso daqui é para consumo próprio. Só que como eu estou numa modalidade não paga do TradingView, hoje, atualmente, ele está me limitando, tá? Ele me limita porque ele diz que a quantidade... Ah, esse daqui não. Ele me diz que a quantidade de ativos que eu estou utilizando aqui como referência, ele é muito grande, tá? Eu não lembro qual que era, mas é um desses daqui. Enfim. Eu tenho aqui que eu desenhei, que é o RORO, o Risk On, Risk Off, tá? Você tem o Risk On, Risk Off by Gary, e ele provavelmente vai mostrar pra gente aqui quais os níveis, né, de Risk On, Risk Off. Então ele coloca lá alguns índices, né? O VIX, o índice do dólar, Treasury Bonds, Gold Futures e o caramba e tudo mais, nessa fórmula, tá? Trazendo, né, esses índices para cá, para que a gente pudesse criar esse risk on, risk off, para você poder tomar a sua decisão, tá? Eu acho que a gente não precisa criar dispositivos muito complexos para a gente poder avaliar o que a gente está avaliando aqui, tá? É óbvio, existe muito de price action também. Eu gosto bastante dessa abordagem de abertura do mercado, né? Então, a partir da abertura, eu começo a tomar minhas decisões, junto com alguns índices. Por exemplo, tem vários índices aqui da Bloomberg, né? Você digita lá BBG, B500, por exemplo. Esse índice aqui, ele é um índice, na minha humilde opinião, tá? Depois de estudar o pouquinho que eu estudei e tal, não estudei muita coisa. Ele é um índice que ele é muito melhor do que o SP500 para poder mostrar as ações, porque aqui a gente tem as 500 ações, vamos voltar lá, mais negociadas, analisadas, por exemplo, pelo padrão Bloomberg, né? É o Bloomberg 500 Index. Ele tem um algoritmo próprio para escolher quais as 500 ações estão aqui e ele é muito dinâmico. O algoritmo da Bloomberg, ele é mais justo porque ele não depende de reunião. O SP500, reúnem-se pessoas para decidir quem vai entrar no índice e quem não vai, tá? O da Bloomberg não são pessoas que se reúnem, né? Ele é um algoritmo próprio que vai fazer isso daqui. Pô, então vamos lá. Você quer
uma indicação melhor de sentimento de mercado do que esse indicador da Bloomberg que está aqui de grátis para gente, tá? E você vai fazer essa inferência. Porra, Fábio, mas a abertura da Bloomberg estava aqui e caiu para cá? Sim, é isso que acontece. Ele considera o gap, né? Então, se a gente for olhar lá atrás, ele sempre vai estar ligando os gaps, entendeu? E é como se você começasse daqui de cima, da abertura, em relação ao dia anterior, para você ter uma tendência de alta somente no momento que esse candle aqui de 11,36 ultrapassasse a abertura dele. Você entendeu? Você pode trabalhar de uma maneira diferente, como eu gosto de olhar, de vez em quando, não muito, ver qual que foi o fechamento do primeiro candle e traça uma linha. E usa isso como referência para você também. Tá? Fechamento, abertura e tome a sua decisão, amiguinho. Vou colocar aqui, igual eu coloquei o outro. Tome a sua decisão. O que você vai fazer se o preço passar daqui ou de lá? Qual vai ser o seu nível de stop? Por exemplo, se o preço perder essa abertura. Ai, Fábio, mas eu posso fazer um trade baseado em abertura olhando só esses 3 candles? Cara, olha para trás, faz a sua estatística. Eu não fiz esse tipo de... Eu não tive esse tipo de, vamos dizer assim, de requinte, tá? Mas eu tô te dando ferramenta aqui para você fazer. Se fizer, joga aí no comentário e vê seu resultado, fala comigo que vai ser legal. Agora, o que eu sei, a partir do fechamento do índice da Bloomberg, ele trabalha para baixo, putz, foi para cima, ganhou da abertura, fechou abaixo do fechamento, eu posso pensar em trade aqui. Porra, eu vou vender nesse primeiro candle aqui, você entendeu? E eu vou estabelecer o meu limite de stop. Qual que é o meu limite de stop? Para mim é o próprio candle, tá? Então, o índice está trabalhando abaixo do fechamento dele desde 4, 5 minutos, porra, vou vender junto. Vendo aqui nesse fechamento, 734, o stop tá lá no 788. 34 para 88 é 50 e poucos pontos, são $100 no MNQ. Você consegue aguentar 100 doleta? Ah, Fabio, se eu tenho esse sinal, eu vou vender aqui nos 50% ou vou vender nas retrações de Fibonacci. Aqui tá tudo dividido em 25%. Cara, toma a decisão que você achar que você tem que decidir. Agora, na minha humilde opinião, tá? O preço volta para cima do fechamento do índice, trabalha acima do fechamento do primeiro candle, meu amigo, talvez eu tenha vontade de comprar. E daí eu vou usar esse primeiro candle como referência. Tem quem prefira usar o candle de 5 minutos. Vamos colocar lá em 5 minutos. Eu já ensinei um monte de gente a fazer isso daqui, né? A usar o candle de 5 minutos como referência de abertura. Vamos lá. Eu vou colocar a linha aqui. Então eu pego esse meu querido candle, 5 minutos. Foi para lá, foi para cá, beleza. Colocou para mim abertura e fechamento, maravilha. O preço, né? Como eu gosto do, vamos dizer assim, do pullback para as entradas, o preço ele tem que furar máxima, mínima desse primeiro candle, voltar para testar esse candle e continuar o caminho dele para baixo. Não foi o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? O preço veio para baixo e logo na sequência ele está trabalhando para cima do fechamento. Porra, isso daqui é gatilho para eu comprar ou vender? Para mim não. Ele precisaria, na minha humilde opinião, tá? Isso é minha humilde opinião. Cadê minha canetinha aqui? Eu preciso que o preço feche para baixo, suba e feche aqui para baixo de novo, tá? Isso seria o ideal. Deixa eu desenhar aqui. O preço vem para baixo, sobe nessa região e continua o movimento dele para baixo. Porra, legal, beleza. O preço não fez isso. O preço veio para baixo, subiu direto. Você entendeu? Nesse momento aqui, eu penso muito seriamente que isso daqui pode ser um vira-vira. Pode ser temporário, pode não ser temporário. Sei lá. Me sinto confortável para comprar nesse fechamento, por exemplo.
né? E... Vou tirar essa bolinha daqui. Vou comprar nesse fechamento. Fechamento. 845,50. Mínima 760. São quase 100 pontos. Né? 845, 60 mais 40, 100 pontos, basicamente. 100 pontos paga o meu stop? Cara, não sei, meu. O que eu posso esperar? Vamos baixar por 1 minuto? E vamos esperar esses 5 minutos? Tá? O sinal tá aqui. Candle negativo, rompeu o candle. Vamos comprar esse candle aqui, porque pelo menos meu stop vai ser menor. Se eu comprar esse fechamento, né, 836 para 876, são 60 pontos. Diminui um pouco. Fábio, eu não quero comprar nesse fechamento, cara. Eu quero que o preço volte a testar esse 50% para eu poder comprar. Olha o preço aqui, ó. Quase voltou no 50%. Ah, vou comprar no 856, ou então vou comprar no 865. Para deixar de stop aqui embaixo, é metade, são 30 pontos. Então assim, e é óbvio, existem algumas estratégias que eu particularmente uso, tá? Para poder fazer esse tipo de entrada com o menor risco possível e aproveitar a tendência. Tá legal? Eu acho que isso, né, é uma leitura macro útil. Não é onanização, né, de, de conhecimento. Eu não estou dizendo aqui que eu sei mais porque, nossa, porque o Trump, porque o cacete. Bicho, mantenha simples as suas coisas, tá? Vocês viram uma tela minha lá com esses dois indicadores aqui. Oh, esse daqui não, Cacilda. Com esse daqui, que ele é um candle dentro de candles menores, então eu tenho os 15 minutos aqui como referência, tá? E daí eu tenho o outro aqui, ai caramba, esqueci o nome dele. Nossa senhora, eu tô bem pra caramba, né? Eu tenho meu TMO, True Momentum Oscillator, tá? Com umas pitadinhas de alguma coisa diferente. Então, o momentum, né? Aquilo que o mercado, abertura e fechamento está fazendo, para mim é extremamente importante. Então, eu tenho uma estratégia hoje baseada em price action. Ah, mas tem média móvel lá. Cara, tem média móvel e média móvel é bom pra caramba, né? Ó esse trechozinho aqui de ontem, né, do dia 31, perdão, de alta em cima das médias, 15, 60, 240. Você entendeu? Enfim, 15 minutos para mim, 60 minutos, 1 hora, 240, 4 horas. É o que eu tenho configurado de média móvel exponencial. Não é segredo para ninguém. E olha o momento. O momentum vai em cima das médias. Cara, eu só vou pensar em comprar nesse trecho todo. Entendeu? Então, eu olho sim um pouco do market, né? Do mercado como um todo. Olho, né? Não sou besta nem nada. Se eu tenho à minha disposição, eu vou olhar. Você entendeu? Mas eu não deixo essas informações aqui do mercado me influenciarem a ponto de, olha, eu tenho certeza que o preço vai cair. Só que a gente não tem grana para ficar esperando o preço cair ou o preço subir. Essa é a verdade, tá? Curtiu? Quer deixar nos comentários o que mais a gente pode olhar, o que mais a gente pode ver? Quer algum outro assunto? Comenta aqui embaixo, porque essa história de macro trading agora ficou chique. Os caras vêm do Gama. Meu, eu estudei pra caramba os Gama Levels, eu olhei muita coisa, eu tentei acompanhar o fluxo de opções. Não dá, e eu posso afirmar claramente, não dá pra gente seguir com isso daí, tá? Mas eu explico no próximo vídeo. Valeu, até mais.